Bem-vindo a Christusgemeinde Emmendingen. Na semana passada, aprendemos que as pessoas apaixonadas constroem seu relacionamento em direção ao casamento. Para aqueles que nos visitam pela primeira vez, estamos em uma série de sermões neste momento. Amor, casamento, sexualidade, esses são tópicos que estamos abordando, e, em alguns sermões, queremos extrair o máximo possível. A reta final foi iniciada. Os casais apaixonados estão se concentrando para o casamento, porque em algum momento os amantes se darão conta do que Paulo diz em 1 Coríntios 7, versículo 9 diz: Mas se não puderem controlar-se, que se casem, pois é melhor casar do que arder de desejo. Você está começando a perceber que eu realmente gosto desse versículo. E em algum momento você percebe, ok, agora está chegando a hora de alinhar para essa reta final e o casamento agora é o porto para onde devemos ir. Mas como funciona de fato o casamento? O que precisa acontecer? De que maneira um casal solteiro se torna um casal casado? Seria um acordo particular que duas pessoas decidem por si mesmas? É preciso ir ao cartório de registro civil? Ou basta fazer uma cerimônia na igreja com o pastor e receber dele a bênção de casamento? Ou já estamos casados assim que temos relações sexuais um com o outro? Talvez para a maioria das pessoas essa pergunta seja até mais ou menos fácil de responder, e sem perder tempo, assinalam, não é tão importante. No entanto, há muita ambiguidade até mesmo entre cristãos, sobre como ou em que momento a pessoa também é considerada casada. Muitas vezes vejo casais ainda não casados, vivendo juntos, e há cristãos devotos à sua volta, dizendo, tudo bem, sim, vocês já se casaram em seus corações. E, é isso mesmo? O que de fato fundamenta esse casamento? E muitos cristãos não são capazes de definir e apontar isso nas Escrituras, e isso, é claro, tem consequências. Se cada um de nós, cada congregação, cada cristão tiver sua própria definição de quando alguém é considerado casado, então logo o caos estará instalado. Um dirá que você precisa ir ao cartório. Ah, não vou ao cartório. O principal é que falei com o pastor. Alguns dizem, não, a coisa com o pastor tem que ser acompanhada de uma celebração assim como uma festa grande e tal. Então, por ora, vamos ao cartório e isso é suficiente. E outros dizem, nós já fazemos sexo e por isso somos casados. Afinal, você pode ser casado por meio da sexualidade. Sim, e o que é isso agora? Como funciona de fato? Gostaria de ler, como base para nosso tema, Mateus 19, versículos 5 a 6, palavras de Jesus, quando foi confrontado com perguntas sobre casamento e, naquele momento, especificamente sobre o assunto do divórcio, mas esse não é o assunto de hoje. Vou começar pelo versículo 4, de 4 a 6. Vocês não leram as Escrituras, respondeu Jesus. Elas registram que, desde o princípio, o Criador os fez homem e mulher, e disse, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. O que Jesus está fazendo aqui é, respondendo às pessoas que estão lhe perguntando, os fariseus, que estão conversando com ele, usando referências bíblicas. Ele vai ao Antigo Testamento e diz, você não leu o que aconteceu quando Deus criou o homem e a mulher? O que está escrito ali, a partir de Gênesis 2, versículo 24, cita Jesus. Também vemos aqui como Jesus trata a Bíblia, como a santa palavra de Deus e a referência, a qual Jesus recorre. Gênesis 2, versículo 24 diz, por isso o homem deixa pai e mãe, e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O que Jesus diz aqui é a base correta para o entendimento do casamento. Portanto, o casamento foi uma ideia de Deus desde o início.
Temos que entender isso. O casamento não é um produto de nossa cultura, algo que nós pensamos. Como a família pode funcionar ou como podem ser as uniões matrimoniais? O casamento não é definido por pessoas que decidem. Ok, vamos inventar o casamento, mas casamento é definido e criado pelo próprio Criador, na semana da criação. Portanto, Deus não queria apenas criar as pessoas e largá-las de qualquer maneira até que tivesse esclarecido o que era o casamento. Perceba que o casamento tem sua origem bem no começo e também tem uma importância imensa, de modo que foi instituído bem no início. Antes de qualquer coisa, homem e mulher, vocês devem saber do que se trata o casamento e como ele funciona. A ideia é minha, diz o Senhor, e não de vocês. E como o casamento foi instituído por Deus, ele, por sua própria natureza, corresponde a uma aliança divina, e não meramente um contrato interpessoal que uma pessoa faz com outra pessoa. Não estamos lidando com um simples contrato de casamento, mas é um pacto divino, um pacto que duas pessoas firmam, que é santo e especial. É uma aliança divina que Deus inicia aqui. No livro de Provérbios 2, versículo 17, lemos uma advertência a uma mulher que abandona o marido de sua juventude e ignora a aliança que fez diante de Deus. A ideia nunca foi ter um relacionamento temporário. Do tipo, vamos seguindo e, se não der mais certo, terminamos e cada um segue seu caminho. Não se trata apenas de um acordo. E nem apenas um contrato, é um pacto. O texto diz que ela deixa o marido de sua juventude e esquece da aliança com Deus. Isso mostra que quando Deus faz uma aliança sagrada, e uma das partes sai, vai embora e ignora essa aliança, ele não tem apenas um problema interpessoal, mas afeta diretamente Deus. Deus fica perturbado. Deus é atingido quando essa aliança é rompida. O que homem e mulher fazem um com o outro no casamento é mais do que apenas um trato ou um acordo entre dois indivíduos que se estabelece pela vontade. Nós definimos o início, as condições e definimos também o fim. Isso não depende de nós. Mesmo havendo debates políticos em nosso país, como preferimos o casamento? Ainda assim, não é uma questão de como nós pessoas queremos o casamento. Quando falamos de coisas que não criamos, temos que ir até o Criador e perguntar: o que você imaginou sobre essa coisa? E é por isso que, cristãos em nosso país, quando há grandes debates, também sobre o casamento, não é possível que fiquemos em silêncio. Não podemos nos calar, sentar em volta da mesa e dizer: vamos negociar e consentir um formato de casamento. Nós, cristãos, temos uma mensagem clara e verdadeira para transmitir sobre como o Criador planejou que o casamento fosse. Você pode construir todos os tipos de pensamentos e ideias em torno disso. Não posso evitar se você quer pensar dessa forma. Mas não peça para mudar o que Deus criou e considerou muito bom, querendo dar um upgrade. E, mais uma atualização, porque ainda não está terminado. Deus começou algo, mas não pensou até o fim, então vamos ver o que devemos atualizar aqui em nosso tempo. Malaquias 2, versículo 14, descreve novamente a mesma ideia de que se trata de um pacto divino. Aqui está como ele é descrito. Porque o Senhor foi testemunha dos votos entre você e a mulher da sua juventude, a quem você foi infiel embora ela tenha continuado a ser sua companheira, esposa de sua aliança. Aqui temos esse pensamento novamente. Não apenas um acordo, mas um pacto divino, um pacto que é feito diante de Deus. Tão sagrado que Deus chega ao ponto de dizer: quando você se casar, você pode ter os padrinhos e testemunhas à sua volta. Quem teve padrinhos em seu casamento? Mas você está ciente de que, no seu casamento, Deus estava lá como testemunha? Você pode não ter pedido isso a Ele, mas Deus não vem por encomenda.
Quando Deus se importa com algo, Ele está lá. E quando um homem e uma mulher decidem se casar, Deus é testemunha. Isso é algo tão maravilhoso. Por um lado, lhe dar a motivação para o casamento, saber que o Senhor estava lá. Ele estava presente no casamento. Ele é uma testemunha e posso lhe pedir conselhos, posso lhe pedir para intervir e que ele nos ajude. E por outro lado, também nos dá certo temor. Deus estava lá. Ok, minha intenção e como vou lidar com essa aliança não se limitam a meu critério. Deus estava lá, pelo amor de Deus. Você sabia disso? E lemos que Jesus diz aqui em Mateus 19, versículo 6, o que, pois, Deus uniu não separe o homem. De acordo com Jesus, o próprio Deus interage com o casal que fez os votos e o pacto do matrimônio. Deus une esse casal. Isso é testemunhado diante do Deus Todo-Poderoso. Nem todo contrato que fazemos tem esse nível. Nem todo acordo que fazemos tem esse caráter sagrado, como esse que estamos falando hoje. E é interessante quando entendemos que o casamento é uma aliança e nos perguntamos, como o casamento é realmente feito? Veremos, em uma análise na Bíblia, que as alianças feitas por Deus nunca acontecem secretamente, mas sempre emblemáticos e para todos verem. Perceptível a todos. Todos verão, todos ouvirão. Não se trata apenas de uma mudança interior de um indivíduo, mas o que acontece, que deve se tornar visível para todos. Vemos isso sempre que Deus faz uma aliança. A Arca de Noé, por exemplo. Ele faz uma aliança e coloca seu arco no céu, ainda visto hoje, onde nos lembramos da bondade e da graça de Deus. Deus quer que sua aliança, essa santa aliança, seja vista por todos e que haja convicção plena e absoluta, que algo aconteceu, sem nenhuma sombra de dúvida. Na antiga Israel e ainda hoje os judeus, quando têm filhos reafirmam a aliança de Deus com seu povo Israel e há um sinal que foi instituído, a circuncisão dos meninos recém-nascidos. Acredite em mim, você ainda vê isso. E isso é muito interessante. É um ato externo para uma realidade interna. E não é algo que as pessoas inventam por sentimentalismo ou para impressionar, mas, para Deus, o exterior é importante, porque é um espelho do que vem de dentro. E assim, se formos para o Novo Testamento, temos exatamente a mesma coisa. Quando alguém se une com Jesus Cristo, se torna um discípulo de Jesus, recebe a vida eterna, tem a fé viva no Deus vivo, isso não é algo que permanece em segredo para si mesmo, mas flui para onde? Para o batismo, que não é um distintivo para uma vida cristã longa e duradoura, mas um sinal de que algo começou aqui. Essa pessoa não pertence mais a si mesma. Ela declarou, eu morri e agora pertenço a outra pessoa. Eu vivo minha vida com Jesus. O batismo é o sinal visível de uma realidade invisível que começou em seu coração. Quem inventou isso? A igreja que sempre dá tanta ênfase ao batismo, e isso me incomoda. Existem cristãos que pensam assim. Amados, foi Jesus quem disse isso. E espero que ele não o incomode. Jesus disse, batismo, logo no começo. Ide, fazei discípulos, batizando-os. Se você é um discípulo de Jesus, se você ama Jesus e sabe que tem a vida eterna nele, seja batizado, antes tarde que mais tarde. Isso não é uma brincadeira. Para Deus, é importante que não negligenciemos os fatores externos. Ele nos planejou para si mesmo,
Quem sou eu para ser um conselheiro e dizer, Deus, isso não é tão importante? Os sinais e atos simbólicos percebidos externamente são importantes para mostrar nossa realidade interior. E é por isso que cristãos celebram a ceia do Senhor. Poderíamos pular a ceia do Senhor? Não, não podemos. Deus pensou nela com propósito. Algo deve ser visto do lado de fora. É por isso que a Escritura também diz que, sendo filhos de Deus, não devemos perder a comunhão com outros cristãos. Mas posso viver meu cristianismo com o YouTube. Não, você não pode. Não dá. Se você está acamado e não consegue andar, aleluia, por essa tecnologia, mas se você consegue andar, então venha. Por ser importante, precisamos do componente externo. Nada em nossa vida funciona apenas internamente, mas precisa do componente externo, a expressão externa. Quando aquilo se tornar importante em seu coração, garanto que você cuidará, para que essa importância seja notada exteriormente. Se você tiver algo em seu coração, não só isso permanecerá em seu coração, mas isso ganhará mãos e pés. E ele será colocado em movimento porque é importante. Amém? Amém. Quem quer que tenha dito amém e ainda não foi batizado, por favor, me avise. Portanto, todas essas coisas são manifestações públicas visíveis dadas por Deus, a fim de que seja vista sua aliança. E encontramos esse tipo de afirmação também em coisas cotidianas na Bíblia. Por exemplo, em Ruth 4, versículo 7, está escrito, naqueles dias, havia o seguinte costume em Israel, quando alguém queria transferir o direito de resgate-troca, tirava a sandália e a entregava a outra pessoa para validar publicamente a transação. Engraçado, não é? Você fez uma troca? Então, agora primeiro tire um sapato. Não me pergunte como eles iam para casa depois. Imagino que era assim. Agora ele tem o meu sapato e eu tenho o dele, mas não serve como o meu. Esse não é o assunto, mas o mundo naquela época funcionava assim. Se as pessoas fizessem algum acordo, havia um sinal perceptível externamente. Não trocamos sapatos, graças a Deus, mas assinamos algo. Ou apertamos as mãos quando entramos em acordo. Pelo menos no passado era assim. Um aperto de mão valia alguma coisa e você pensava nisso primeiro. Aperto a mão dele ou não? Porque eu posso falar e prometer, não posso? Nós podemos falar muito. Oh, quantas promessas eu fiz e depois não cumpri. Mas quando coloquei minha mão sobre ela, a urgência era totalmente diferente. Assim, percebemos que os sinais externos são importantes. O pacto correto na Bíblia nunca é sobre um casal unido puramente por amor ou confiança, onde duas pessoas se dizem muito intimamente. Você e eu, nós dois, para sempre. Just the two of us, só nós dois. E agora estamos casados. Você não encontrará nada parecido com isso na Bíblia. Na Bíblia, você encontrará festas públicas, que eram celebrados para que toda a vila soubesse, algo mudou aqui. Esses dois não estão mais sozinhos, eles são um só. Por exemplo, lemos em Gênesis 29, versículo 2, Labão convidou toda a vizinhança e preparou uma grande festa de casamento. Um banquete é celebrado. Todos virão e verão, eles serão testemunhas do que está acontecendo aqui. E somente depois disso as pessoas eram consideradas casadas. Não antes disso. Portanto, havia um rito público que contribuiu para que isso fosse oficializado agora. Em nosso plano de leitura da Bíblia, começamos com a leitura do Evangelho de João. E você logo tropeça em João 2, em uma festa de casamento onde Jesus e sua mãe estão convidados.
E assim, você encontra isso distribuído pelas Escrituras, que as festas são celebradas e são cerimônias públicas, para que as pessoas saibam que algo mudou aqui. A sociedade, nosso ambiente, precisa ser informado sobre a união conjugal entre um homem e uma mulher. Por quê? O casamento implica em obrigações e direitos exclusivos para cônjuges. Se você é casado, você tem direitos e obrigações diferentes dos solteiros. Casais casados, por exemplo, não estão disponíveis para escolher um parceiro. E não apenas isso. Até que esteja casado, muita coisa ainda pode acontecer. Todo mundo sabe que esse casal ainda não está casado. Sim, talvez estão juntos há alguns anos, mas ninguém ficará chocado se, com o passar dos anos, o relacionamento termina. Socialmente, não há um choque, porque esse casal ainda não passou pela cerimônia pública e legal dessa união. Mas quando alguém se casa, todo mundo sabe que essa pessoa é casada. Em nosso país, expressamos isso, por exemplo, pela aliança no dedo. Você não tem que necessariamente usar um anel, mas estou dizendo como geralmente funciona em nossa cultura. E se estiver procurando um parceiro, você sabe, essa é uma pessoa casada, eu não vou interagir com ela, porque ela já está fora do mercado. Se você vai casar, a sociedade tem que saber, porque com o casamento são estabelecidas novas relações de parentesco. De repente, não há apenas sua mãe, mas também uma sogra. Minha sogra está aqui hoje. Vamos dar uma salva de palmas para ela? Por favor. Oh, puxa saco. E todas as outras mães dizem, uau, que genro. Mas você ouviu, ela não disse amém para isso. Há novas relações de parentesco. Talvez, você está em uma família que não foi criada por você mesmo. Você não a moldou, não a formou, de repente você é uma parte elementar dela. De repente, há uma nova família no negócio. Mas, enquanto você não for casado, não há esse vínculo de parentesco. Se você for casado, a sociedade deve saber. Por quê? Se seu cônjuge adoecer, você tem a responsabilidade de cuidar e suprir o necessário. Você não pode passar isso adiante. A sociedade diz que, sendo casado, tem o privilégio de estar unido somente ao cônjuge. E ninguém deve interferir nisso. Outra obrigação do casado é estar presente para seu cônjuge, cuidar, proteger e assisti-lo em tudo o que precisar. E quando o cônjuge falece, você tem direitos de herança. Surpresa, se você não for casado, você também não será herdeiro de seu parceiro, pelo menos não automaticamente. Sabemos que casamento envolve todas essas coisas e que elas têm um peso enorme. Eu sei, quando você está apaixonado e tendo um caso, você não fica pensando em herança. Pelo menos é o que espero. Não pensamos nas consequências. Não ficamos pensando, o que será se meu namorado ou minha princesa adoecer e ficar acamado? Você não pensa nisso. Mas deveríamos pensar nisso. Se nos consideramos pessoas com coração, mente e um pouco de sabedoria, me repito com frequência nesta série, então temos que pensar nas coisas a partir do fim. Faça a pergunta a si mesmo: eu realmente quero dar tudo de mim por essa pessoa? Não uma historinha de ninar e prazer momentâneo, e sim, estou pronto quando chegar a hora, para dar minha vida inteira por essa pessoa? É disso que se trata. A sociedade tem que saber quem assumiu responsabilidade. É por isso que o casamento se tornou socialmente e publicamente eficaz desde aquela época. E não, ei, vamos combinar aqui entre nós. Você sabe quanto tempo duram esses acordos pessoais?
Até a próxima crise. Ninguém sabe sobre esses combinados. Só acordamos entre nós. O que decidimos não teve efeito na sociedade. E de repente, tudo ficou difícil e nos separamos. É assim que funciona quando você tem apenas um relacionamento. Mas se você é casado já por definição, não é assim. Não na Bíblia e não em nosso país. Casamento é uma aliança instituída publicamente por Deus e tem impacto em toda a sociedade. Veja bem, não se trata apenas de você e sua amada, ou você e seu príncipe encantado. Há muito mais que isso. Falamos sobre como um casamento deve ser, mas temos que falar também sobre construção da sociedade. Como funcionam os relacionamentos? E as famílias? Onde as crianças se encaixam? Com isso você tem toda uma construção social. Como a sociedade funciona? Você pode estar pensando que o que estamos falando hoje, isso é só casamento. Mas a partir disso, um país é programado. Se não olharmos para essas coisas ou se formos cristãos imaturos, sem conhecimento, então, não precisamos nos surpreender se o futuro do nosso país se perder e afundar. E em 10, 20 anos, e isso não é muito tempo, inesperadamente estaremos lá e não reconheceremos mais nosso país, porque a menor célula foi danificada. E se a menor célula, onde tudo começa, estiver quebrada, você não pode construir mais nada nela. Você terá a anarquia e o caos instalados no país. Onde você cria crianças que não sabem mais onde pertencem, o que é certo ou errado, o que é saudável e o que é santo. O que estamos falando aqui não é nada romântico. Por favor, não me entenda mal. Os casamentos têm sim que ser românticos. Não precisa ser, mas é bom quando é. Amém. Apenas um homem disse, amém. Algo está estranho aqui. Alguns se opõem nesse momento, mas nós nos sentimos como casados. Quantas vezes eu ouço essa frase? Já nos sentimos como se fossemos casados. Nossos acordos particulares, de ficarmos juntos sozinhos, ainda não estabelecem a realidade do casamento aos olhos de Deus. Só porque você se sente assim, não significa que seja assim, e que Deus foi testemunha entre você e ela ou você e ele, para reconhecer esse casamento como válido também. A mulher samaritana de João 4 vivia com um companheiro, ou como diríamos hoje, uma união estável, semelhante a um casamento. Mas para Jesus, o relacionamento dela com esse homem não era um casamento. João 4, versículo 18, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Nisso você falou a verdade. Sim, ela tem um companheiro, ainda assim ela não casada. Você entendeu? A mulher vivia de forma bastante progressiva, ela estava bem à frente de seu tempo. Ela vivia como os alemães no século 21. E Jesus diz, o homem com quem você vive, não é seu marido. Sim, mas parece que é. O que você sente é totalmente irrelevante quando se trata da realidade. Podemos falar sobre o que os leva a fazer isso, como se sentem ou como chegaram nisso. Jesus é misericordioso, é paciente e mostra um caminho. Ele entende as pessoas e lhes dá orientação de como elas podem ter um entendimento renovado. Sim, é isso mesmo. Mas, não podemos partir do nosso sentimento e dizer, porque eu sinto, isso é a realidade. Eu sinto muitas coisas todo dia. Louvado seja o Senhor, que nem tudo que eu sinto seja realidade, mas o que está escrito é de fato realidade. Especialmente quando falamos de coisas sagradas. Maria e José estavam noivos, e não tiveram relações sexuais, embora estivessem acordados e prometidos. Eles estavam aos olhos de Deus, da sociedade e da família, juntos mas não casados. Isso ainda não foi consumado.
Embora algo já ligasse os dois na época de seu noivado, e sei que é incomparável, mas imagine José dizendo: cara, se Deus já está conosco agora no início do casamento, não apenas como uma testemunha, mas Ele está até mesmo em carne e osso, então já podemos viver juntos. Não, nós estamos noivos, ainda não nos casamos. Jacó e Raquel estavam prometidos um ao outro. No entanto, eles não tiveram relações sexuais antes do casamento. O casamento deles só era válido a partir da celebração pública do casamento. Houve um ato público, porque se trata da construção da sociedade. Não se trata apenas de você e de sua felicidade pessoal. Sim, também é sobre felicidade, mas por favor, não apenas isso. Quando Deus criou a humanidade, Ele tinha coisas maiores em mente do que apenas sua pequena felicidade pessoal. E porque Deus sabe calcular e Ele também sabe que, quando se juntam mais um, com a bênção dele, se Ele quiser, em algum momento serão 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se forem russo-alemães serão 9, 10, 11, 12, 13. E não, nem no Antigo Testamento a relação sexual implicou automaticamente em casamento. Alguns dizem: então, não temos problema com sexo antes do casamento, porque já que fazemos sexo, somos casados. Essa é uma lógica absurda. Se isso realmente estabelece um casamento, o que é sexo antes do casamento? Vocês estão entendendo? Quando o ato sexual estabelece o casamento, é de fato impossível ter sexo antes do casamento, porque no momento em que você o tem, o casamento está concluído. Portanto, esse é, em si, um argumento completamente lógico. Êxodo 22, versículos 16 e 17. Se um homem seduzir uma moça virgem que não esteja comprometida e tiver relações sexuais com ela, pagará à família dela o preço costumeiro do dote e se casará com ela. O chamado dote ainda é comum em algumas culturas hoje em dia. Não era apenas no Antigo Testamento. Tem um amigo que se casou com uma mulher africana, e ele teve que pagar um bom dote primeiro. Aqui nós, alemães, até que estamos bem. Foi bem tranquilo casar com sua filha. Mas o meu amigo teve que comprar, sei lá, 3 vacas e 2 ovelhas. Certo, mas o versículo continua. Quando se trata de relação sexual, ok, ele também deve pagar o dote da noiva para que isso possa continuar. No versículo 17, eu continuo lendo: mas, se o pai da moça se recusar obstinadamente a entregá-la a ele, o homem lhe pagará o equivalente ao dote de uma virgem. Você ainda vai pagar porque roubou a virgindade dela, mas o casamento não foi oficializado. Notamos aqui nessa constelação que o pai não está pronto para deixar que sua, geralmente muito jovem, filha seja entregue. Ele não quer que essa nova relação de parentesco seja feita. Por isso, não se trata apenas de um acordo entre 2 pessoas, mas de algo que molda nossa sociedade. Se fosse assim, que o ato sexual estabelece o casamento, e nessa situação, o pai não queria isso, portanto, o ato sexual não selou o casamento, porque para o casamento, muito mais é necessário. Alguns cristãos atualmente devem ter o cuidado de não tenderem a espiritualizar todas as coisas, ou viver através delas interiormente. Eu acabei de dar alguns exemplos. Não preciso de batismo. Tenho o meu Jesus comigo. Não preciso ir a uma igreja e ter comunhão com outros, porque eu e meu Jesus. Até evangélicos tendem a moldar certo individualismo, a olharem e refletirem apenas para si mesmos e seu próprio mundo. Já Gênesis 2, versículo 24, a palavra que Jesus citou já no início, esclarece, e isso é importante notar, que confirma o casamento. Vou repetir. Gênesis 2, versículo 24, deixa claro que evidencia um casamento. Esse casamento, além de um componente pessoal sexual, também tem um componente público social.
Christlichen auch eine öffentlich-gesellschaftliche Komponente kennt. Ich zitiere noch einmal. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden Citando zu einem Fleisch novamente: werden. portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Es heißt hier, wird seiner Frau Vamos dar uma olhada no anhängen componente pessoal sexual primeiro. zu einem Fleisch werden. Aqui diz que ele se unirá à sua esposa e eles se tornarão uma só Gottes carne. Wort davon spricht, dass der Mann der Frau anhängen wird, dann beschreibt das die Quando a palavra de Deus fala persönliche sobre o marido se unir à esposa, ela está descrevendo a união entre marido e mulher. Wörtlich übersetzt heißt es hier, dass sie aneinander kleben. Traduzido literalmente, significa que eles se colam um ao outro. Sie werden miteinander fixiert. Eles são fixados juntos. Deswegen Jesus, was Gott zusammengefügt hat. Talvez seja por isso que Jesus diz: Predigt 3 o que kennen Deus müssen. uniu. Wörtlich sagt Jesus, was Gott zusammengejocht. Alguns que conhecem a série de sermões sabem que, literalmente, Jesus diz o que Deus juntou, colou. Und beide können nicht voneinander getrennt werden. E eles não podem ser separados um do outro sem que ambos se machuquem. Ich habe das schon einmal erklärt. Já expliquei isso antes. Und noch ein Blatt Papier. Klebt das mal. Pegue 2 folhas de papel, cole-as uma na outra, deixe-as secar, e depois tente separá-los. Diese zwei Papiere voneinander ohne Probleme zu lösen. Das wird in der Regel nicht klappen. Im Kindergarten hast du das. Como regra geral, isso não funciona. Wenn du gebastelt No jardim de infância, você deve ter feito isso uma vez ou na escola. Quando começa a mexer, você percebe que está estragando tudo, um pedaço para lá, o outro pedaço para cá. Não é mais possível separá-los sem se machucar. persönliche, intime A Angelegenheiten. união é uma coisa muito pessoal e íntima. Essa intimidade encontra sua maior expressão ao se tornarem uma só carne. Ou seja, eles se unem fisicamente na sexualidade comum. Essa união é celebrada e comemorada no casamento. Esse é um assunto que provavelmente discutiremos intensamente na próxima vez. Esse é o nível pessoal sexual. A maioria das pessoas só tem esse nível em mente, mas isso não é suficiente quando falamos sobre como o casamento realmente funciona. Há um nível público-social. E isso é dito no início do versículo. Portanto, um homem deixará seu pai e sua mãe. Deixar, nessa passagem, não significa apenas mudar de residência. Deixar que enfatiza ou abandonar as relações anteriores de família entre pais e filhos. Eu deixo esse tipo de relacionamento e entro em um novo formato de comunidade, o casamento. E esse novo formato é mais unido do que a relação de sangue anterior. Quando você se casa e deixa seu pai e sua mãe, com quem você tem parentesco de sangue, você entra em uma união que é muito mais unida do que a relação entre pai e filho. Às vezes pensamos, ok, sim, com eles eu tenho o mesmo sangue. Ou meus filhos têm o mesmo sangue. Mas você se separou de seus pais e vai se separar de seus filhos também. Mas com seu parceiro você vive até que a morte o separe. Temos aqui uma união muito, muito especial que Deus providenciou. Uma nova família, um novo lar veio à existência, para ser diferente da antiga família. Seu status social muda e fica exteriormente compreensível e claro para todos. Sua filiação é uma ligação natural obrigatória. Todos sabem que você não pertence mais a eles, os pais, mas você pertence a um novo formato, a uma nova comunidade. Uma vez, quando falei sobre essas questões com uma mulher que vivia em uma união estável, ela me disse, indignada, por que vocês sempre dão tanta importância ao casamento? Ela se referia a nós, cristãos. E eu pensei, ok, para ela casamento não é grande coisa. Eu respondi,
se não é grande coisa para você, e você vive com seu parceiro há alguns anos, vocês moram juntos, dormem juntos, então vá amanhã com seu parceiro ao cartório, pergunte quando é a próxima data livre, que provavelmente será em breve, já que não estamos na alta temporada de casamentos. Você conseguirá um horário nas próximas semanas e pode se casar, não é nada demais. De jeito nenhum, respondeu ela. De repente, ela reagiu muito rápido. Eu pergunto, por que não? O que muda então? E ela responde, tudo mudaria. E eu digo, quem está dando importância ao casamento agora? Você ou eu? Acho isso interessante. Ela compartilha com essa pessoa tudo que as pessoas casadas compartilham. Mas quando se trata de amarrar a coisa, essa amarração para a sociedade soa, fico fora disso, isso muda tudo. Mas por quê? Você já acorda ao lado dele todas as manhãs. E no dia seguinte, ele estaria autenticado publicamente. Mas para isso, a pessoa não estava disposta. Que tipo de autenticidade tem esse relacionamento que ela está vivendo agora? Saiba que, essa característica do casamento, de ser celebrado publicamente, encontramos até mesmo no Antigo Testamento quando trata do divórcio. Quando falamos sobre isso, sei que pensamos principalmente no casamento. Mas se naquela época, um casal entrasse em uma crise ou cometesse adultério, para vítimas de tais situações, Deus fornece saídas. Mas como esse casamento é de fato rompido? Não é suficiente dizer, você não é mais minha esposa ou que você não é mais meu marido. Discutimos isso entre nós, bem intimamente, um com o outro. Agora isso é um fato. Somos pessoas divorciadas. Isso não era possível no Antigo Testamento. Nessa união, você não pode simplesmente acordar com seu parceiro, ok, estamos divorciados. É por isso que já no Antigo Testamento havia o princípio da carta de divórcio. Vocês estariam realmente separados um do outro, somente no momento no qual lhe era dada a carta de divórcio. Por quê? Porque o casamento é uma coisa socialmente relevante. E não apenas um capricho entre duas pessoas. O casamento também obteve proteção, acima de tudo, porque era comum que os homens expulsassem as mulheres, porque encontravam algo negativo nela. Isso chegou a extremos nos tempos do Novo Testamento. Por exemplo, em alguns relatos históricos, de se ela cozinhou demais a comida, o marido dizia, isso é demais, agora nos separamos. Havia isso. Um processo de divórcio muito frouxo e sucinto. Para que a mulher também pudesse dizer, tenho algo em minhas mãos aqui, querida sociedade. Tenho tudo aqui, preto no branco. Interessante isso na antiga Israel, burocracia alemã. Preto no branco, formulários. Deus chega ao ponto de entrar em negociações com seu povo e diz, vocês estão praticando tanta prostituição espiritual e correm atrás de outros ídolos, que estou lhe dando uma carta de divórcio. Jeremias 3, versículo 8. Ele diz, nossa separação é oficial. Não é algo que afeta apenas a nós, mas assume um significado. Estamos separados, todos devem saber, todos devem ouvir. Tem um grande impacto na sociedade. Então, no que constitui um casamento? Temos que prosseguir. Werner Gitt, conhecido por alguns, por seus artigos científicos sobre a criação da Terra e a credibilidade das Escrituras Sagradas, disse a esse respeito, um casamento só então é considerado concluído, mesmo diante de Deus, quando o homem e a mulher concordam em se casar na respectiva sociedade e tiverem se submetido ao ritual oficial de casamento habitual na respectiva sociedade. Essa é uma bela frase acadêmica. Você quer se casar? Ouvimos no início de nosso sermão que Paulo diz, se não pode controlar-se, então se case. Infelizmente, Paulo não descreve como fazer isso.
Ok, Paulo, eu quero me casar, mas como? Werner Gitt também se junta a nós depois de estudar as Escrituras. É uma cerimônia pública social que deve acontecer. Pesquise onde você mora sobre a cultura. Quais são os usos e costumes aqui? Dizem essa palavra aqui no Sul? Certo. Então, qual é o ritual? Quais são as cerimônias usuais aqui em que um homem e uma mulher são considerados casados? Não há nenhuma declaração bíblica sobre o formato do casamento. Não existe tal coisa na Bíblia, de o casamento ser dessa ou daquela forma. Culturas, sociedades e estados têm maneiras diferentes, como eles expressam esse aspecto público do casamento. No cartório de registro civil, é proclamado publicamente quem é casado. Em alguns estados, não é necessário ir ao cartório, lá uma cerimônia religiosa é suficiente, junto com o pastor, por exemplo, para oficializar o casamento. Em alguns países, os pastores têm autoridade pública e civil de celebrar casamentos, em nosso país não assim. Não é mais, certo, houve essa separação entre igreja e Estado. Obrigado. Em outras culturas, trata-se de sentar juntos na futura cama do casal, e isso ocorre sob o olhar de testemunhas. Nessa hora, você é grato por morar na Alemanha. Os noivos sentam-se no leito nupcial e, sob os olhares de testemunhas, pode até haver uma pequena cerimônia, mas todo mundo sabe, esse é o leito nupcial, algo está prestes a começar. Quero dizer o casamento, sim, o casamento. Se eu continuar falando, vou me complicar ainda mais. Portanto, se vamos ter casamentos públicos, temos de ver, ele tem um componente social. E qual é a relação entre nós, cristãos, e o Estado? Qual é a relação entre os cristãos e a sociedade? E aí alguns cristãos são, do meu ponto de vista, muito liberais e desconectados com as Escrituras. Eles acham que casamento é algo de natureza espiritual, e o que eu faço na vida cristã não interessa para o Estado. Eu lhe pergunto, de onde vem essa visão de negociar com as coisas que afetam nossa vida diária? Você não se importaria com o que acontece em nosso país? A Bíblia ensina que devemos ter uma atitude obediente em relação ao Estado. Não estou dizendo que temos que achar que tudo é bom, mas que os cristãos não podem ser indiferentes. Li o versículo 1 de Tito 3. Lá Paulo fala a Tito, que era um líder de igrejas. Lembre a todos que se sujeitem ao governo e às autoridades. Staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, Gehorsam zu leisten. Devem ser obedientes e sempre prontos a fazer o que é bom. Ele delimita, prontos para toda boa obra, não para as obras mais de um governo. Já vimos isso antes, que há obras mais e aí não somos obrigados a nos submeter. Mas essa é, antes de tudo, a atitude básica. Submeta-se aos costumes de seu país, de seu estado. O texto fundamental de Romanos 13, versículos 1 até 7, não vou ler agora porque é um texto muito longo, mas você precisa lê-la se quiser se aprofundar no assunto. Paulo descreve o comportamento de um cristão em público, mais especificamente, seu relacionamento com a sociedade e com o Estado. E ele diz que a submissão e a obediência moldam nosso comportamento. Nós não criamos leis próprias sobre como as coisas são feitas na sociedade, mas o Estado tem uma ordem, e essa ordem não deve ser ignorada pelos cristãos. Alguns dizem, sim, mas minha cidadania está no céu. De acordo com Filipenses 3, versículo 20. Mas sua cidadania celestial não o isenta da responsabilidade do aqui e agora. Deus o colocou nessa terra, nesse estado, e você tem uma responsabilidade aqui. Nosso comportamento deve ser reconhecido como louvável diante do Estado. A sociedade deve reconhecer que essas são pessoas que não vivem em anarquia, mas pessoas que têm uma vida regulada e ordenada, que vivem de maneira exemplar. E isso às vezes é rapidamente esquecido entre os cristãos. É por isso que a Bíblia diz, lembrem a todos, não esqueçam.
Não somos inimigos do Estado. Quando o Estado decide coisas que estão de acordo com nossas crenças, temos que apoiar isso. Caso contrário, minamos nossa própria credibilidade. A reputação da igreja na sociedade era uma característica da primeira igreja. Isto é, em Atos 2, versículo 47, a igreja desfrutava da simpatia de todo o povo. Não estamos falando de agitadores ou rebeldes. Às vezes se presume que eles queriam virar tudo de cabeça para baixo. Não, eles são pessoas pacíficas cumprindo o seu dever. E observe as passagens que falam sobre nosso relacionamento com o Estado. Foram escritas em uma época em que havia formas de Estado completamente diferentes das atuais na Alemanha. Na Alemanha é tudo maravilhoso e certo? Não, há grandes problemas, e por isso estamos falando sobre esse assunto. Mas não pense que de alguma forma, as condições democráticas prevaleciam na época de Paulo. Geralmente os cristãos eram perseguidos nessas épocas. E nessa situação, os apóstolos escreveram: submetam-se a esse Estado. Muitos deles, os apóstolos principalmente, morreram sob os regimes que governavam naquela época. E esses apóstolos dizem: eles nos perseguem, submetam-se. Sirvam. E se não houver algo contra a nossa fé, então sejam aqueles revoltados, que estão sempre atirando contra, sempre contra, sempre contra. Não. Se nada for contra a sua fé, então submeta-se. Às vezes você pode achar isso estúpido ou irritante. Siga mesmo assim. Esse é seu dever como cristão. Mas é claro que o cruel e o perverso não devem ser seguidos. Pedro diz em Atos 5, versículo 29, devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. E sei que, na questão do casamento, vamos entrar em domínios muito diferentes. Nos próximos anos, teremos um posicionamento diferente em nosso país, e teremos que obedecer a Deus mais do que aos homens. Quando seremos ordenados a abençoar ou consagrar certas coisas, em nome de Deus, mas que não podem ser abençoados. E somos ameaçados com punições para que seja assim. Somos solicitados a cumprir os costumes sociais e a ordem do Estado, para que todos reconheçam e declarem que esse casal está casado a partir de agora. Em nossa sociedade, isso é feito por meio do cartório de registro civil. O cartório público tem autoridade para casar pessoas. Quando Paulo diz, se consegue controlar-se, então se case, significa para você, como cristão no século XXI na Alemanha, nesse momento ir ao cartório e se casar. Sim, mas o casamento na igreja é muito mais importante para mim. Sim, na minha aliança está gravada também a data do casamento na igreja, porque isso é mais emocional e tem um significado espiritual maior para mim. Entendem o que quero dizer, certo? Mas o direito público, onde foi definido que há agora uma nova família estabelecida e aqui há um novo relacionamento reconhecido, ocorre no dia em que é anunciado publicamente para a sociedade. E isso é feito no cartório de registro civil. Não sei como é hoje em dia, talvez os cartorários podem me ajudar. Antigamente era feito dessa forma. Quando você se casava no cartório, havia um aviso do lado de fora, num mural, não havia? Sim, havia um quadro de avisos onde você, quando estava passando pela rua, você podia ver quem estava indisponível no mercado de casamento. Que pena! Perdi essa, bem debaixo do meu nariz. Sabe por que isso é interessante? Porque o casamento é mais do que um acordo particular entre dois indivíduos. A sociedade é formada, a sociedade é moldada. Se aos olhos de nossa família, aos olhos do Estado e aos olhos de nossa comunidade, não somos casados, então não devemos presumir que somos casados aos olhos de Deus. Deus não é indiferente às aparências externas. Estou chegando ao fim. Realmente,
Alguns cristãos não conseguem ouvir isso, e não gostam disso de jeito nenhum. Aqueles que deixam de lado esse aspecto social e público, que, no final, constrói seu próprio entendimento do casamento, não têm consciência do quanto isso molda nossa sociedade. Por favor, pense além de sua paz pessoal. Há mais do que isso. Nossa ideia de casamento molda nosso entendimento de fidelidade, de perseverança, também do sofrimento, do amor, da resiliência. Como abordamos casamento? Define. Como pregamos o que é o casamento à nossa volta? O que é ser um homem? O que é ser uma mulher? Qual é o lugar das crianças? O que são relacionamentos saudáveis e bonitos? É isso que pregamos a este mundo por meio de nossa compreensão do casamento. Com nossa ideia de casamento, pregamos ao mundo uma verdade bíblica que o mundo não conhece. É por isso que nem tudo se resume a você. É sobre a ideia de Deus e isso sempre tem um fator social. Se você entende casamento como um arranjo particular, isso trará consequências futuras e imediatas para nós. Temos laços frouxos, mesmo entre cônjuges, que permanentemente se divorciam, se casam novamente, se divorciam, se casam novamente, nada mais é permanente, e isso tem consequências. E da mesma forma, se o entendimento do casamento for alterado, dizendo que o casamento é para todos, e em última análise, indo além daquilo que Deus criou, e estabelecendo um casamento igual para todos, isso terá consequências para nossa sociedade. Produtos artificiais são inseridos, que Deus, o Criador, não criou e isso trará o caos. Talvez ainda não estejamos vendo isso, mas quem não é totalmente ignorante e olha para a história, sabe que tais decisões, que interferem na nossa vida, sempre têm consequências para as pessoas. E quando começamos a reprojetar, a reprogramar as menores células, acabaremos comendo o fruto que estamos semeando agora. E haverá sofredores nessas famílias, que não conhecerão nada diferente. Eles vivenciaram a situação em suas famílias dessa forma e acham que é assim mesmo. Mas haverá consequências, se não tivermos casais consistentes, fiéis, amorosos e também compassivos. Casais que sabem que o que fazem e vivem vai além das quatro paredes e molda uma sociedade. Porque aqui as crianças crescem e esse é o futuro de amanhã. Quando você se casa, você não se casa só para você, você também está se casando para este mundo, porque isso tem um efeito para aqueles que olham para nós. E nós, cristãos, deveríamos ver o galho quebrado onde estamos agora. Minha visão pessoal, essa não é uma palavra profética, mas minha visão pessoal é que veremos com o passar dos anos que o casamento será abolido completamente. Então chegaremos a uma questão completamente diferente de como o casamento é feito. Haverá uma continuação disso em algum momento. Estamos em um ponto de ruptura neste momento, mas nós, cristãos, não devemos puxar esse galho ainda mais, e sim, dizer que o casamento é sagrado e nos apegar a ele. Portanto, vamos defender o casamento onde a intimidade pessoal é vivida. Sim, o pessoal é importante, mas também os casamentos com um efeito público e perceptível. Que cônjuges assumam a responsabilidade um pelo outro na vida, na doença, também no processo de morrer, que moldemos uma imagem da família, que seja saudável, bonita e digna de ser imitada. E, por último, mas não menos importante, desenhamos uma imagem para o mundo do amor de Deus, com nossos casamentos. Deus, que se comprometeu com isso para todo mundo ver, para amar seus filhos e ser fiel a eles. Deus tem sua declaração de amor, sua aliança conosco, não secretamente em particular. Pois Paulo diz, afinal de contas, todo o sacrifício não aconteceu em um canto escondido, mas Jesus foi executado publicamente, para que todos pudessem vê-lo. Ele tomou sobre si a vergonha pública e selou publicamente a aliança com seu sangue. Está terminado. E as minhas ovelhas me pertencem. Nada pode arrebatá-las da minha mão.
Estamos conectados e nossos casamentos comunicam essa realidade. Nós pertencemos um ao outro. Temos responsabilidade um pelo outro e temos um efeito sobre este mundo. Amém. Agradecemos a Astrid Lieberman pela transcrição e Kathleen Henriques pela tradução.